Estamos ao vivo. Muito bem, minha gente. Boa tarde, meus caros alunos. Espero que vocês estejam todos bem, tá? Aqui, do lado de cá, tem um professor que está ansioso, alguém está ansioso para que a gente possa se reencontrar de novo, né? Se aproximar mais, sentirmos, né, a necessidade de estarmos interagindo muito mais frequentemente do que a gente faz agora, mas também alguém que acredita que vocês do lado de lá estão fazendo o possível, né, para se inventar, para se reinventar nesse novo mundo que a gente se encontra, não é isso? Espero que vocês estejam bem, as famílias, né? E, claro, estou à disposição aí para que a gente possa tornar essa ferramenta mais leve possível, tá certo? Então, o que acontece? Eu tenho notado que a gente tem dado uma corrida, né, uma sequência aí de conteúdo, de informações. E eu resolvi hoje, nesse nosso encontro, a gente amenizar mais, tá certo? E mais devagar. Qual a minha proposta? É dialogar mais com você sobre o que a gente já viu até agora. Quer dizer, hoje a gente encerra esse capítulo da pré-história brasileira, tá? E antes da gente adentrar num novo capítulo, que é as comunidades indígenas, comunidades nativas que se formaram no nosso país, eu queria que a gente discutisse mais sobre o que a gente tem visto até agora, tá? Vou corrigir algumas questões com vocês, vou comentar algumas outras questões, algumas imagens, e eu já gostaria de deixar para ti aqui a atividade de casa, tá certo? A atividade de casa. A atividade de casa vai ser essas duas páginas aqui, ó, que vocês estão vendo. Então, por favor, pega aí o teu caderno aí e já copia essas duas páginas, tá certo? Essa daqui, que é a página 88, é isso? Só conferir aqui, tá? Você tá batendo, então. Página 88, vai ficar para casa. É uma leitura de um texto, tá certo? Uma leitura fácil de compreensão, e a partir dele você tem aqui alguns questionamentos, sem muita dificuldade. E página 90, também um textozinho menor aí, para vocês, falando sobre a pintura rupestre, tá? No Piauí, e a partir desse texto, também você vai argumentar aí. São dois, né? São duas questões a partir do texto. Essa em grupo aí, a gente vai fazer num outro momento, tá bom? Fica tranquilo, só com isso, com relação a isso mesmo. Então, só recapitulando, você fica na missão de responder a página 88 e a página 90. Professor, eu já fiz alguma coisa como essa, então apenas continua a fazer o que tem que ser feito, tá? Professor, eu já adiantei, eu já fiz, foi tudo. Então, missão cumprida. Na próxima aula, a gente se encontra, né? Corrijo rapidinho essas questões e a gente parte, então, para o próximo capítulo. Mas, então, vamos conversar um pouco sobre a nossa realidade, sobre o que vocês estão enfrentando. Escrevam a partir de agora no chat aí as angústias de vocês. Pode falar. A Ju está aí para me ajudar, ela vai ler para mim, tá certo? Por enquanto a gente não estamos nos vendo, mas parece que isso vai mudar e daqui a pouco a gente vai estar vendo aqui olho no olho, tá bom? Olha que novidade boa aí. Então, o que eu quero? Que você escreva as dúvidas. Ah, professor, não entendi determinado assunto, eu estou com dificuldade nessa questão, sobre esse assunto. Eu queria que o senhor pudesse recapitular, explicar novamente,
faz o seguinte, pega o livro, vai lá na página tal, o professor explica de novo um pouco aqui esse assunto da página tal do livro, tá bom? Vai ficando à vontade, que aí eu já vou começando esse diálogo com você, tá certo? Eu já vou começando esse diálogo com você. A primeira perguntinha que eu quero fazer, tá certo? Você tem clara a ideia de que hoje não existe apenas uma explicação para o povoamento do Brasil e da América? Você tem? Então eu te pergunto, quantas, se não é só uma, quais são as possibilidades de chegada do ser humano ao continente americano? Escreve rapidinho. Tá? Essa foi por esse caminho, a outra foi por esse caminho. Essa é a primeira questão. Eu preciso que você saiba disso, tá bom? Senão, a gente passa a ter uma compreensão muito reduzida, muito simplista, de que o nosso continente, de que o nosso país, ele foi povoado, de que os nossos antepassados não são resultado de grupos que se organizaram, que viviam de maneira complexa há 12 mil anos, 13 mil anos, 20 mil anos, possivelmente com muita probabilidade, 30 a 40 mil anos. Professor, aí vem a segunda pergunta. De que maneira, por meio de que nós, historiadores, e sobretudo os arqueólogos, que é uma ciência irmã da história, parceira da história, então, por meio de que se prova a existência desses seres humanos que já habitou o nosso continente há 10, 20, 30 ou mais de 30 mil anos. Por meio de quê? Né? Ou seja, o que nos liga a um passado pré-histórico? Quais são os elementos que nos ligam a esse período, né, dos primeiros habitantes? E aqui nós estamos falando de uma coisa que é fundamental na tua vida e na minha, que é a memória, né? Terceira pergunta. O que nos diferenciam hoje dos demais animais? Vou repetir. O que nos diferencia, nós, seres humanos, dos demais animais? Tá? Digita lá. A partir disso, a gente vai conversando. E eu vou relembrando algumas coisas para você. Tá bom? Ju, tu vai me ajudar? Vou sim, professor, estou por aqui. Já tem alguma coisa? Professor, tem muita gente aqui pedindo para o senhor repetir as páginas. Será que 88 e 90. Certo, galera? 88 e 90. Para casa. O Pedro respondeu aqui. Sim, professor, diga. Então, só recapitulando, para casa 88 e página 90, tá certo? Se alguém já tivesse antecipado, beleza, caso contrário, faça por favor. Pois não, Ju? O Pedro respondeu aqui, eles sobreviveram da caça. Tá. Tem mais algum? Não. Por enquanto, não. Não? Então, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Já já a gente vai responder aquela questão lá do tigre dente sabre, tá?
Deixa eu voltar para vocês aqui numa imagem que está no teu livro, na página 75. Pega aí teu livro, vai. Página 75. Aí eu fiz uma pergunta. Se não existe só uma explicação para o surgimento do ser humano, a América, quais são, então, as possíveis explicações? E até agora eu estou aguardando. Agora ficou mais fácil, né? Até agora eu estou aguardando alguém se aventurar. E o Pedro já começou. Mas eu quero mais. Nós queremos mais alunos, não é, Juliana? Interagindo com a gente? Com certeza, professor. Eles aqui também vão fazendo a aula, né? Então, já que a gente, né, não está se vendo aqui, então é importantíssimo que a aula não fique uma coisa, né, chata, sem a gente estar interagindo. E hoje é esse momento para a gente conversar, tá bom? A partir dessa imagem, o que vocês veem? Uma possibilidade ou mais de uma possibilidade? Ninguém ainda, né, Ju? Professor, ainda não, viu? Então essa questão eu vou discutir com vocês, tá bom? Lamentável, lamentável. Gente, visivelmente você encontra duas possibilidades, tá? Da chegada do ser humano à América. A primeira, baseada na teoria de Clovis, é essa, gente, essa linha vermelha. Essa linha vermelha. O ser humano teria chegado à América do Norte, primeiro à América do Norte, e a partir dali ele teria se irradiado por toda a América, passando pela América Central e América do Sul. Gente, com relação a essa rota, alguém tem dúvida? Se tiver alguma dúvida, escreve agora, tá certo? Essa é a primeira explicação. O ser humano teria vindo por terra, teria chegado por terra, atravessando o Estreito de Beringia, a região da Beringia, o Estreito de Bering, que divide, então, o continente americano do continente asiático. Tá certo? Ele sai da Sibéria e entra no Alasca, onde hoje é os Estados Unidos. Essa é a primeira, provável. Professor, data de quando? De quantos anos existem vestígios, os mais antigos, que se comprova essa teoria? Por cerca de 13 mil anos. Nos Estados Unidos, na América do Norte. Olha o teu mapa. Ou seja, sítios arqueológicos humanos existem nessa região que data de 13 mil anos. Como até então não se tinha encontrado nada mais antigo, essa, até um tempo atrás, era a única certeza, a única rota certa para a chegada dos seres humanos à América, que ele teria vindo pela América do Norte, como está mostrando a rota, né, de vermelho, tá certo? Mas a gente tem uma outra possibilidade. Eu só estou sentindo falta da sua participação hoje. Todo mundo caladinho ainda, Ju? Professor, assim, o Jefferson ele falou que não tem dúvidas, né? O Pedro ele pediu para repetir, mas ele ainda não disse qual parte, né, que ele gostaria que repetisse. Aí eu perguntei aqui para ele, estou aguardando o retorno. Tá bom. Gente, dúvida é agora, tá bom? Segunda possibilidade de chegada do ser humano à América tá na tua tela, gente. As rotas, tá, tracejadas de vermelho. Professor, pode ter sido as duas rotas? Claro. Não há dúvida. Isso é o que hoje se atesta.
de que existiram, sim, essas duas rotas. A questão que está se colocando é que, antes da chegada do ser humano pelo Estreito de Bering, já havia seres humanos na América do Sul, antes da chegada do homem à América do Norte. E aí, a possibilidade é que eles tenham vindo, sim, por essas embarcações, tá certo? Por meio de embarcações de ilha em ilha. Eles saem da Ásia, olha onde nasce a rota azul, olha onde nascem os tracejados aí, ó. Eles nascem na Ásia, perpassam a Oceania, a Polinésia. Lembra que na aula passada a gente comentou sobre o rosto da Luzia? De que a Luzia não parecia com um indígena, com um índio, não tinha traços, né? Que ela tinha traços muito mais prováveis, né? Com os habitantes da África, ou de regiões ali das ilhas da Polinésia. Pois então, cuidado, preste bem atenção. É importante que você saiba disso. É importante que você perceba que havia humanidade que não era indígena, como a gente conhece, no nosso país, no nosso continente, e sobretudo no Brasil, anteriormente a essa exploração vinda com os indígenas numa segunda jornada de habitantes do nosso continente. O que eu quero que fique bem claro para vocês é isso, que você não tenha dúvida mais com relação a essas possibilidades. E eu fiz uma pergunta: a partir de quê? A partir de que elementos se prova essa experiência humana? E até agora eu não tive a minha resposta. Eu estou ansioso aí. Se aparecer alguma coisa, Ju, tu fala, tá bom? Certo. Vamos para frente. Tá certo? Vamos para frente. Gente, tem datas hoje comprovadas a partir de elementos reais de que aqui na América do Sul a presença humana esteve firme há cerca de 34 mil anos. Aí você realmente desbanca aquela ideia de que eles vieram lá pela América do Norte. Por quê? Porque os fósseis mais antigos da América do Norte datam de aproximadamente apenas 13 mil anos, tá? Já falamos disso, vamos dar uma passada nisso daqui. E agora, a gente vai fazer o nosso dever de casa da aula passada. Abre teu livro aí nessa página aqui, tá? Página 86. Que bom que eu tenho aqui a ajuda de uma pessoa que não se furta de nos ajudar. Ju, tu pode representar aí um aluno aí pra gente nessa quarta questão? Dá para conseguir ver, não? Oi, Mardônio, eu não consigo ler daqui. É a Ana, né? É a Ana, segue. Bom. Então tá, então lá vai eu ficar aqui, tá certo? Com vocês. Mas vamos lá, só essa página a gente volta então para outras questões, tá? Eu teria 2 atividades para responder com vocês hoje de casa, mas eu vou ficar só com essa, ok? O texto a seguir do arqueólogo Novas Grinello fala sobre os primeiros habitantes da Terra, onde hoje é o Brasil. Leia com atenção. Na verdade, sabemos muito pouco sobre esses desbravadores. Viviam preferencialmente em cavernas, que talvez já decorassem com pinturas, e faziam instrumentos empregando blocos de pedra, que iam lascando até tomarem a forma de machados.
Vou te fazer 2 perguntinhas. Rapidinho responde. Estou sentindo falta desses alunos hoje, tá certo? Acho que hoje ninguém vai concorrer a nenhum brinde, não. Primeira, qual foi o primeiro instrumento possível, provável, mais provável que o ser humano construiu a partir da pedra? A partir da pedra. Essa é a primeira pergunta, tá? Segunda, o que vocês estão vendo na imagem aí? Segunda pergunta, o que é que vocês estão vendo na imagem? Como se chama esse tipo de arte? Como se chama esse tipo de arte? O fogo era muito importante para os seus primeiros habitantes, e em suas habitações sempre encontramos grandes fogueiras que serviam para proteger do frio, afastar os animais, tostar a carne da caça e também para fabricar instrumentos. Algumas pedras grandes e duras, por exemplo, eram quebradas no fogo, antes de serem transformadas em instrumentos. E aí vem o item A, né? De onde viviam? Ou melhor, onde eles viviam, esses primeiros habitantes, tá, do Brasil? Agora sim, agora tu não tem desculpa. Vai lá no chat, tá, e lasca lá a tua resposta, tá? Em que ambientes essas pessoas viviam? Essa daí é facinha, né? Agora é contigo, Ana? Vamos lá, tem umas respostas aqui, Mardônio. Tá. Né? O Emanuel mandou mais cedo que a primeira teoria é que o povo saiu da região leste da África, passou pelo Estreito de Bering e chegaram na região oeste da América do Sul. Ótimo. E aí tem as respostas aqui, né? O Tiago fala que é o fogo, o Gabriel falou do fogo, o Pedro fala das lanças, o Jefferson fala do machado, o Luiz Eduardo das lanças. E aí o Gabriel Chimenez fala da pintura rupestre, o Tiago fala da pintura rupestre, Jefferson também pintura rupestre, Pedro pintura rupestre. Isso aí. Show, show, parabéns. Olha aí, agora sim, né? Agora tá massa, agora tá dinâmico aqui. Bem, vamos lá, gente. O Tiago, se eu não me engano, foi o Tiago, né? Foi o Tiago que chegou. O Tiago, Jefferson, teve outros aí que responderam. A minha primeira pergunta, qual foi o possível instrumento feito de pedra? E aí, minha gente, não é o fogo, né? Instrumento de pedra. Seria o quê? Aí falaram as lanças. É provável, muito mais provável, tá? A lança estaria, sim, dentro desses utensílios possíveis, junto com o machado de mão. O machado de mão. Essa é possivelmente a primeira ferramenta, tá? Por quê? Porque está entre as ferramentas, as primeiras encontradas, as ferramentas mais antigas utilizadas pelo ser humano, tá certo? Junto com a lança ali. O machado de mão nada mais é do que uma pedra lapidada, quebrada, lascada, que deixaria, então, ela pontiaguda. E aí a gente sabe, né? Por que uma espada é tão eficiente? Porque ela corta, porque ela fura. Por que uma faca é tão eficiente? Porque ela corta, porque ela fura. O machado de mão fazia a mesma função. Agora, há quanto tempo? Há milhões de anos. Há mais de 1 milhão de anos aí já se utilizavam esses instrumentos. Claro, Mardônia, aqui no Brasil a gente fala de muito mais recente. Então, a resposta do item A, minha gente. Onde que eles moravam? Eles habitavam onde? Eles viviam onde? Eles viviam nas cavernas. A imagem já diz tudo para você. E a pintura rupestre nada mais é do que isso. A pintura rupestre é exatamente uma experiência, é um reflexo da experiência dos homens e das mulheres. Observem que a maioria das pinturas rupestres são compostas aí de figuras em movimento, são de animais. Pergunto para vocês, valendo um pontinho em massa aí, vai, a Rocha. Por que a maioria das pinturas rupestres são animais? Por que os homens e mulheres desenhavam, pintavam, a maioria das pinturas, a grande maioria, eram animais? Por quê? Me responde.
enquanto eu vou respondendo aqui o item B. Como eles produziam os seus instrumentos? Eles produziam os instrumentos lascando as pedras, batendo uma pedra na outra. Professor, e por que eles não faziam isso com o ferro? Eles não dominavam o ferro ainda. Eles não conheciam. O período neolítico, ele vem depois, tá? Desculpa, período mesolítico, né? O período dos metais. Primeiro período é o paleolítico, depois vem o mesolítico, tá? Aqui para nós, aqui no Brasil, a gente não tem vestígios desse período mesolítico, tá certo? Da descoberta do ferro, da apropriação do ferro como principal instrumento de sobrevivência. Então, você tem o paleolítico, o mesolítico e o último, o período neolítico, tá? Quando a gente vai para as sociedades africanas, é muito mais comum, tá, o uso dessas ferramentas de metal, tá certo? O ferro, o cobre, é tanto que é de lá que saíram os reinos especializados no domínio do ferro. Mais alguém participa, Ana? Vamos lá. Luiz Eduardo disse porque são seus alvos de caça. O Tiago falou que para matarem os animais, pegar o alimento. O Luiz Eduardo falou que são os alvos de caça. O Pedro falou que é para eles lembrarem suas caças. Gabriel Chimenez falou que existiam mais animais do que seres humanos. O Jefferson, porque eles diziam como era o dia a dia. Muito bem. Gente, todos vocês estão muito bem, estão ótimos, parabéns. É isso mesmo, gente. Vamos se lembrar que essa moçada, que esse período aí, eles não dominavam ainda a agricultura. Então, eles tinham na caça a principal forma de sobrevivência. Na caça, na pesca, não é isso? Na coleta. Então, claro, faz muito sentido. A caça, né, é a ferramenta de sobrevivência, daí então eles representarem esses animais, porque eles tinham uma íntima relação entre a vida pessoal e a vida dos seus espíritos, dos deuses, né? Para eles viviam em comum interação. Então, o que eles acreditavam? Que se eles devorassem esses animais, eles ficariam com o espírito do animal. Daí eles teriam muito mais força, muito mais vitalidade. Essa é uma relação que para nós, hoje, ela pode ser incompreensível, mas para eles não. Porque eles estavam muito mais próximos dos animais, da natureza, minha gente, do que nós. Muito mais próximos, né? Então você já tem a figura aí da religião muito presente. Ana, diz quantos minutinhos a gente tem, por favor, para me adiantar aqui? A gente tem 5 minutos. 5 minutos. E eu dando crédito ainda, viu? Tá bom. Vai dar certo. Vai dar muito bom. Tá certo? Então, aí vem para que as utilidades do fogo. E o texto deixa muito claro, né, gente? Proteger do frio, proteger dos animais selvagens, dos animais que podiam devorar os seres humanos. No chat, rapidinho aí, cita o nome de um animal que era terrível para os habitantes aqui da América, aqui do Brasil. Diz o nome de um animal que ele não existe mais, mas que ele era um devorador de pessoas e devorador de todos os outros, praticamente todos os outros animais. Tá? Essa daí é fácil. Tá? Então é isso. Vocês sabem que o fogo, ele também dilata a pedra. A pedra, ela dilata com fogo, depois ela fica mais fácil para ser quebrada. Ela fica mais frágil para ser quebrada. No Egito, foi muito comum na construção das pirâmides essa técnica de esquentar a pedra, depois jogar água fria. Esse choque rachava um bloco de pedra. Então, olha aí a inteligência, né, humana, tá? Avançando.
E aí eu vou relembrar a primeira pergunta que eu fiz. O que torna diferente o ser humano dos outros animais? Eu acho que alguém já deveria estar respondendo aí. Eu vou para o item D, nosso último item. Caracterize o modo de vida desses seres humanos. Ele se parece, meus caros, com um modo de vida muito semelhante aos do Paleolítico. Concorda? Mais algum participante, por favor, Ana? Sim, sim. O Luiz Eduardo falou que é o tigre dente de sabre. Isso. O Thiago Silva falou do dinossauro. O Gabriel Ximenes do tigre dente de sabre. Luiz Eduardo, uma preguiça gigante. Também. A Milena fala que a teoria mais aceita é que as pinturas rupestres eram feitas por caçadores. Sim. O Pedro Vitor falou que o tigre dente de sabre. A Emily falou do dinossauro. O Juan falou do tigre também, dente de sabre. Leão, dente de sabre, o Davi falou. Deixa eu ver se tem mais uma coisa. E aí o Gabriel Schmitz falou de uma capacidade cerebral. Ótimo, a capacidade cerebral. Pergunta, né? Eu perguntei, então, o que diferencia aí o ser humano dos outros animais? Uma das diferenças gritante, fabulosa, é a capacidade cerebral. O ser humano ele é bem mais inteligente, né? Por ele ter um cérebro bem maior. Isso é verdade. Os nossos ancestrais, eles tinham uma cabeça maior, mas eles não tinham um cérebro tão grande quanto o nosso, né? Aqui fica uma pergunta no ar, né? Como é que vai ser os próximos seres humanos daqui a 1 milhão de anos? Vamos só refletir isso daí? Para a próxima aula, como é que vocês imaginam? Se nós já vivemos, então, essa linha temporal da evolução, da chegada dos primeiros seres humanos à Terra até hoje, e vimos uma mudança física muito grande, e aqui nós estamos falando da cabeça, eram cabeças maiores, mas cérebro pequeno, e a gente vai diminuindo a cabeça e vai aumentando o cérebro, como é que será o próximo ser humano que irá viver se a Terra não explodir, se não tiver alguma catástrofe, que é provável que vai ter até lá, ou não, ninguém sabe. Como é que será esse ser humano, esse homem, essa mulher, daqui a 1 milhão de anos? Beleza? Guarda para ti aí, e na próxima aula a gente conversa sobre isso. Eu estou curioso para ver como é que vai ser, tá, fisicamente esse ser humano. Olha só, Emily, Milena, Davi, deixa eu só falar uma coisa para vocês, bem claro aqui, tá? Já dissemos isso, mas vamos lembrar. O ser humano não convive com dinossauro, meus caros. Tá certo? Não existe a prova de que o ser humano conviveu com o dinossauro. Isso não existe. O ser humano ele é muito recente. É como se a gente dissesse o seguinte, o ser humano chegou à Terra em 2020. Os dinossauros desapareceram há 5 mil anos atrás. É mais ou menos isso. Quando o ser humano chegou à Terra, os dinossauros já tinham desaparecido há milhões de anos. Então, não existe esse papo de ser humano convivendo com dinossauro. Tá bem? Só mesmo no filme lá, Jurassic Park e outros filmes lá, para ganhar bilheteria. E, claro, a diversão, né? O cinema tem essa função, que é a diversão. Então, é isso. É o tigre dente de sabre, essa ferramenta que aterrorizava todos os outros seres humanos, todos os outros animais. O bicho preguiça gigante, claro, também era um animal que poderia representar ali um grande perigo, apesar de que ele não era carnívoro, né? Ele se alimentava de folha, de plantas ali, herbívoro, mas pelo tamanho dele, com certeza, era também uma ameaça, tá? E eu acho que eu só tenho mais um minutinho, com toda a piedade, tá? Gente, o que você está vendo nessa imagem aí? Tá certo? O que você vê aí na imagem número 1, né? Você tem aí a ideia de um dinossauro aí, né? Que teria vivido há 120 milhões de anos, né? Onde hoje é a Paraíba.
onde hoje é a Paraíba. Essa região lá, minha gente, é chamada de Vale dos Dinossauros. Como assim, professor? Tem Vale do Dinossauro de verdade? Não é só o desenho, não, do filme, não. Aqui no Brasil existe o Vale dos Dinossauros. Aqui no Nordeste, inclusive, na Paraíba. Essa pegada aqui, tá? Vocês estão vendo, é a maior prova disso. Tá certo? A segunda, o que você vê na cena 2? O rastro desse dinossauro. O rastro dele. Ah, professor, eu queria ver isso aí, olha. Queria estar lá para ver isso aí. Pois é. Quem sabe, né? Quem sabe? Isso é protegido. É patrimônio protegido. A cena 3. O que você mostra? O que ela mostra aí, né? Exatamente um menino, como você, curioso, curiosa, observando o tamanho, né, dessa pegada, o tamanho gigante dessa pegada. Que relação há entre a imagem à esquerda, né, e à direita? Exatamente isso, né? Aqui está, digamos aí, uma arte do que seria o animal, e na fonte 2 você tem a pegada desse animal. E aí vem uma pergunta que eu fiz e ninguém respondeu. Professor, de que maneira a gente sabe, de fato, da existência do passado, dos animais, do dinossauro, do ser humano, enfim? Através dos fósseis, através de outras experiências que ficaram no tempo, como o caso dessa pegada que vocês estão vendo aí. Ok? Então, minha gente, é isso. Tem alguma pergunta, por favor, Ana? Alguma observação, alguma coisa, antes de eu me despedir deles? Não, pode se despedir, professor. Nosso tempo estourou. Tá bom, então. Então, gente, um abraço. Deus abençoe vocês. E a gente se encontra aí na próxima semana, tá certo? Com novidades aí para vocês. Um forte abraço e até lá. Galerinha que está assistindo pelo YouTube, tá? O código dessa aula é 6ST05. Repetindo, 6ST05. Estou encerrando. Pronto, professor.